Donald Trump publicou uma montagem feita por IA em que aparece fincando a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia, sugerindo simbolicamente a anexação do território. A postagem gerou repercussão e críticas internacionais por reforçar o discurso expansionista. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dá pra levar na brincadeira, mas assim, quem tava levando na brincadeira a ideia de invadir a Venezuela viu o que que aconteceu, né? Uhum. Então, eu não sei, com o Pois é, Trump não se Sophie. brinca. É isso. Por mais que a gente brinque com algumas coisas, mas não dá para brincar com o Donald Trump em relação a isso. Sobre a Venezuela, por exemplo, ele conseguiu colocar até no Wikipedia, né, na página dele no Trump Social e no Wikipedia, que ele seria o presidente interino da Venezuela. É um absurdo, né? O Trump ele não respeita, ele não tem respeito por outras nações, e é o principal problema. Inclusive, a gente vai mostrar aqui nesse corte também que o Trump ele chegou ao ponto de expor mensagens que eram públicas, que eram privadas, perdão, com presidentes como Macron, que é o líder francês. O Trump vazou, né, expôs essas mensagens. Vou te pedir, Sof, para trazer a matéria do G1, por gentileza, que o G1 ele faz uma análise bem interessante. Ele traz que o Trump faz essa postagem da montagem que é feita por IA. O Trump adora a inteligência artificial para fazer essas bobeiras. Gente, eu não sei a equipe que trabalha com o Trump como é que recebe essas ordens, né? Tipo, faz tal coisa aí para mim. Mas eu tenho certeza que o Trump ele publica, ele faz as coisas dele nas redes sociais, porque é impossível que esse tipo de coisa tenha saído da mente da equipe dele. Isso aí ele pediu, gente, esse negócio desse. Olha que coisa horrorosa. E aí ele fala, né, que a Groenlândia ali, né, o território americano, desde 2026, ele fincando ali a bandeira, o Trump sempre como um homem forte, à frente de tudo, alto, a bandeira estadunidense enorme, nessa região do norte do nosso continente. E assim, Sofia, vale lembrar que o Donald Trump, ele geralmente ele não tem uma linha de raciocínio linear. Ele não fala e automaticamente ele assume. A matéria, inclusive, aponta, né, ele fez essa montagem da bandeira com seu vice-presidente, o Vence, e o secretário de Estado, Marco Rubio, os dois homens ali que estão com ele nessa linha de frente. E o Marco Rubio é uma das pessoas que tem muito interesse em anexar a Groenlândia por questões comerciais e uma questão que eles chamam de segurança. E o que seria essa questão de segurança? De fato, aumentar o território, conseguir uma dominação e ter um ponto estratégico para aumentar a expansão bélica dos Estados Unidos. Ele teria mais alcance bélico se ele tivesse uma base e dominasse a Groenlândia. Tem um ponto também, aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria, que vai falar sobre o Donald Trump e o Macron. Porque o Macron, a gente até comentou ontem sobre a publicação, sobre o Macron, sobre o Donald Trump, e você até falou, né, o Donald Trump, se o Trump pedir para o Macron ser um cachorro, ele, né, fica de quatro e late. Eu, inclusive, Uhum. estou com essa imagem na minha cabeça até hoje, terrível essa imagem até. Mas o Macron se revelou, né? O Macron disse que não estava entendendo, mandou essa mensagem privada para o Trump, não estava entendendo o que ele estava fazendo e já cobrou, hoje citou com ironia durante um discurso e cobrou retaliação dos países europeus. Ou seja, o Macron ele vai se voltar contra o Trump caso o Trump assuma, invada a Groenlândia, né? Eu vou te pedir, por gentileza, para trazer a matéria, Sofia. Desde que ele assumiu a OTAN, até porque ele sabe que os Estados Unidos são o principal país da Aliança Militar Ocidental. Mas o presidente Donald Trump também tornou públicas outras mensagens, como, por exemplo, nós temos inclusive uma arte para mostrar aí sobre a conversa que ele teve com o presidente da França, Emmanuel Macron. Nessa conversa, nessa mensagem que o Macron enviou para o presidente Donald Trump, e houve uma confirmação de que é uma mensagem de fato formal, oficial, ele disse que não entende o que o Donald Trump está querendo na Groenlândia.
O presidente francês ainda propõe um encontro com o presidente Donald Trump na volta da Suíça, lá em Paris, onde ele poderia convocar uma reunião do G7 para discutir essa questão. G7 que tem uma boa representação, claro, de países europeus, mas também Canadá, Estados Unidos e Japão. O presidente francês é um dos grandes críticos dessas ameaças do presidente Donald Trump de eventualmente anexar a Groenlândia. Ele também quer uma reação da União Europeia muito mais forte com relação às ameaças de tarifas contra as importações de produtos europeus pelos Estados Unidos. Tarifas que o presidente Donald Trump quer impor àqueles países que enviaram poucos soldados, mas enviaram soldados para a Groenlândia numa tentativa de mostrar que os europeus estão também determinados a defender a ilha, não dos americanos, mas de chineses, russos e outros rivais da OTAN. Pois é, Sophie. Então, o Macron ele não está abaixando a cabeça. Tem uma questão, né? Macron dificilmente ele vai investir uma retaliação forte contra os Estados Unidos. São parceiros comerciais, parceiros fortes. O Trump chegou a ameaçar taxar vinhos e champanhes franceses em 200% em retaliação a Macron. Isso foi hoje, justamente por causa das mensagens. Vale lembrar que o Trump é uma criança mimada no seu comportamento. Não estou infantilizando um adulto, não estou infantilizando uma pessoa que é odiosa, não é sobre isso. Mas o comportamento do Trump é um comportamento de um jovem que sempre teve privilégio, um bilionário, e uma criança mimada, que não tem limites. É exatamente isso. Ele já taxou muitos países em 200% e agora ele ameaçou também a França, né, que é um grande parceiro comercial. Então, por mais... O Macron chegou no evento fazendo também uma piadinha, ironizando os Estados Unidos invadindo a Groenlândia, mas por mais que a gente tenha a França aliada dos Estados Unidos, eu acho muito difícil, Sofia, que o Macron vai aceitar de boa fé essa taxação de 200% em produtos como, por exemplo, os vinhos franceses e o champanhe. É um produto muito forte de exportação na França e o Macron não aceitaria perder dinheiro. E aí, né, nenhum povo vai aceitar que o Macron continue aí apoiando Donald Trump e as suas... Eu vou tentar um outro termo que não seja maluquice, mas eu não conheço. As suas maluquices, realmente, porque ele está tentando uma terceira guerra mundial. Esse é um grande problema. E o pessoal que está dizendo parceiro é igual a vassalo, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, com toda certeza, as relações comerciais. É isso, Sofia. É caótico e, sim, eu concordo contigo que a gente tem que levar a sério, porque o Trump ele é totalmente imprevisível, ele é totalmente capaz de invadir qualquer país, o Brasil, inclusive. Pois a gente tem que pensar, né, naquilo que o Kissinger falava, né? Kissinger, que era estadunidense. Ele dizia: ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso. Ser amigo dos Estados Unidos é fatal. E isso era um próprio estadunidense falando. E ele estava corretíssimo. Corretíssimo. Agora, a minha questão daí que fica é quando que vai chegar no limite. Porque, ok, ninguém vai declarar uma guerra ao Trump por causa da Venezuela, por causa do Maduro. Não vão. Um fato. Não aconteceu e não vai acontecer. Alguém vai declarar guerra ao Trump por causa da Groenlândia? Eu acho que não. Não vão. Se o Trump invadir, vai ter aí choradeira, pode ter até sanção comercial e tal, mas não vai passar muito disso. Daí Cuba, México, Colômbia. Quantos serão necessários para que em algum momento alguém resolva reagir? Porque a grande questão é que, assim, tem quem faça frente. Tem Rússia, tem China, podem fazer frente aos Estados Unidos, sim. Rússia dificilmente vai querer fazer isso porque tem ali a questão da Ucrânia que já está dando bastante trabalho para eles. Agora, China, talvez.
em algum momento a coisa pode ficar tão feia a ponto da China entrar? Talvez, porque o que acontece é que assim, o Trump, quando ele invade a Venezuela, ele não tá apenas roubando o petróleo da Venezuela para ele, porque ele já tinha parte do petróleo da Venezuela para ele. Já tinha empresa estadunidense trabalhando lá. Era para cortar o suprimento da China. Groenlândia para cortar o suprimento da China de terras raras. E por aí vai. Algum momento a China pode decidir reagir. Quando vai acontecer? Não sei. O pessoal falando do Canadá. Eu não duvido que o Trump invada o Canadá. Anexe o Canadá. Mas enfim. Agora é ver. É ver quando que vai ter algum tipo de reação. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.